Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você é a razão do esforço, grande esforço que esta rede faz diariamente por anunciar a palavra de Deus, porque sabemos que aí diante do televisor, corações generosos e sequiosos da palavra de Deus estão atentos para receber o que o Senhor tem a nos dizer por esse importante canal de comunicação. Muito obrigado. Esse nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, certamente vai tratar de um argumento de grande relevância para a sua vida. Falar de paz, que é o dom fundamental de Deus para os homens, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, é sem dúvida algo absolutamente tranquilo, pacífico para a nossa fé cristã, católica, apostólica, romana. Mas quando se fala, quando se sustenta, quando se afirma que não é a paz que deve ser dada, que deve ser trazida, que deve ser implantada, mas exatamente o oposto da paz, isso certamente suscita muita perplexidade no coração das pessoas e é disso que nós vamos tratar hoje. Sim, porque o Senhor não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão, mas veio trazer a separação. Pode parecer chocante essa afirmação, mas ela é do próprio Jesus Cristo. Eu não vim trazer paz para a terra. Jesus não veio trazer, digamos assim, o conformismo, a passividade, a leniência, a aceitação pura, pacífica diante de determinadas coisas ou pessoas, em determinadas situações. Não é a paz que o Senhor deseja que cada um de nós construa, consolide, edifique, proclame, defenda e pratique, mas justamente o contrário. Mas como é possível isso? Alguém pode dizer. O Senhor disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Como é que em outra situação, como é que Jesus afirma o que parece ser algo verdadeiramente contraditório com aquilo que ele disse? Afinal, Jesus se contradiz? Jesus volta atrás? Jesus uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra? Jesus pode ser sim num momento e não em outro momento? Claro que não. Antes de tudo, nós vamos recordar algumas das afirmações do Senhor Jesus e também algumas dos apóstolos, onde nós encontramos verdadeiramente, indubitavelmente, categoricamente, a mensagem cristã é uma mensagem de paz. Aliás, já no dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos que apareceram aos pastores disseram exatamente isto: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os profetas chamam o Messias de príncipe da paz. Isso é indiscutível, isso é descontado, isso é pacífico. Mas vamos às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da paz. O que Ele deixou para nós, o que Ele trouxe para nós. Na verdade, se Ele é a paz para Jesus não é um voto, um desejo, um auguro, é antes de tudo Ele mesmo. Ele é o príncipe da paz, Ele é a nossa paz, diz São Paulo, paz por meio da qual o mundo foi reconciliado, a barreira, o muro foi derrubado, a divisão não mais existe. Agora não há judeu nem grego, mas todos são uma só pessoa em Cristo. Não há homem, não há mulher. Essas divisões, elas foram superadas porque o príncipe da paz reconciliou todos os homens e fez deles uma só realidade. Em Cristo, tudo será uma só realidade. Quando Ele apresentar ao Pai a plenitude da obra da reconciliação já iniciada e consumada no Calvário. Vamos então a algumas afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo e também dos apóstolos a respeito desse assunto. No primeiro momento, verdadeiramente, indiscutivelmente, o que Ele nos trouxe foi a paz. Do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27, diz o Senhor:
deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos dá a paz. Porém, Ele cuidou de pontualizar essa paz. Nós não devemos, não podemos, nem devemos ler apressadamente os textos da Escritura, mas de forma pausada, de forma bem serena, de forma bem atenta. Dou-vos a minha paz. Jesus aqui está insinuando que existe uma paz que é dele. E as outras pazes, entre aspas, não são dele. A paz de Jesus é uma só. Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Depois, eu não dou a minha paz como o mundo a dá. E como é que o mundo dá a paz? E depois, como é que Jesus dá a sua paz? Ou seja, em que consiste a paz de Jesus? Há um texto da carta aos Romanos, daqui a pouco nós vamos ver esse texto, que define qual é a paz de Jesus. A minha paz, diz ele. Mas vamos a outro texto da Escritura. Num dos discursos de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, é o último versículo do capítulo 16 de São João. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. De novo, uma indicação muito significativa, para que tenhais a paz em mim. No texto anterior, eu vos dou a minha paz. Deixo para vocês a minha paz. Portanto, é a paz de Jesus, é a paz em Jesus. A referência é Ele, a origem é Ele, a finalidade é Ele, o meio é Ele. Quando Jesus ressuscitou, no dia da Páscoa, o primeiro dia da semana, na tarde do primeiro dia, Jesus aparece aos apóstolos e o primeiro dom que Ele concede aos apóstolos é este. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Não há dúvidas. O dom maior da ressurreição, o dom do ressuscitado, que é Ele mesmo, chama-se paz. É o primeiro presente de Jesus para os apóstolos, para a igreja, a paz. Eles estavam aflitos, eles estavam perturbados. Jesus os tranquiliza e sereniza o coração angustiado deles com o dom da paz. Fiquem tranquilos. Agora, com um único versículo da carta aos Romanos, nós vamos pontualizar essa paz. Recordando alguns textos que já vimos nesse primeiro bloco do nosso programa. Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. E depois, para que tenhais a paz em mim. Essa paz de Jesus pode ser definida, pode ser precisada para que nós saibamos identificá-la e distingui-la das outras pazes?
Sim, sem dúvida. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Aqui não há mais dúvidas. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos-la dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá a paz? É uma paz sem critério. É uma paz que no máximo se parece com armistício. Eu me armo, você se arma, e a consciência de que a outra parte está bem armada produz o medo de usar a arma, porque a guerra vai ser sanguinolenta, porque danos ocorrerão, porque talvez você seja derrotado. Isso é armistício, isso não é paz. Existe uma outra paz irresponsável, aquela que aceita tudo, aquela que abraça tudo, aquela que concorda com tudo, aquela que não protesta, aquela que não foge, aquela que não questiona, aquela que aceita tudo, até o pecado. Aquela que se dobra diante da injustiça, aquela que se dobra daquilo que ofende a Deus, aquela que baixa a cabeça diante da vontade perversa de quem quer que seja. Não é essa paz que Jesus veio trazer. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amizade com Deus, reconciliados com Deus, na intimidade com Deus, dóceis, submissos à vontade de Deus. Essa é a paz. O meu Senhor me pede, eu obedeço. O meu Senhor me propõe e eu acato. Estou em amizade com Ele, porque na fidelidade à sua palavra eu lhe obedeço. Eu temo o meu Deus. A Ele sou fiel. Sua palavra em mim é soberana. Esta é a paz com Deus. Esta é a paz com o Criador, com o Santificador, com o Redentor. Tanto é que o texto diz, em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo bloco, nós vamos ver que Jesus não veio trazer a paz. Só que essa paz de que ele fala no famoso texto do Evangelho segundo Lucas, não é a paz dele, é a paz do mundo. A paz do mundo Jesus não veio trazer. Jesus não quer que busquemos, que pratiquemos e que vivamos nesta paz, mas a divisão. Como conciliar essas afirmações de Jesus? No próximo bloco daremos a resposta. Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom que você permaneceu diante do televisor, sintonizado na nossa rede. E agora começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, que hoje está tratando desse argumento surpreendente, Jesus que não veio trazer paz à terra. Mas no primeiro bloco nós vimos a paz que Jesus trouxe, a paz que é um presente de Jesus. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. E definimos com textos, com palavras de Jesus e com palavras também do apóstolo Paulo, em que consiste essa paz. Reconciliados com Deus, em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz que Jesus veio trazer. Agora, nós vamos ainda matizar essa questão. Nós devemos viver em paz com todo mundo sempre? A palavra de Deus coloca a imperiosa obrigação de construir a paz sempre. É possível sempre construir a paz? Ou há situações em que realmente, olha, aqui não há condições, pelo menos agora, não é possível construir a paz? Uma das bem-aventuranças diz o seguinte: bem-aventurados os pacíficos. Os construtores da paz, esses verão Deus, esses participarão da felicidade sem fim. Isso é absolutamente indiscutível.
Há um versículo da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, que eu gostaria de ler, tecer alguns comentários antes de entrarmos não na paz que o Senhor veio trazer, porque Jesus não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão. Porém, Ele trouxe a paz, Ele deu a paz, Ele concedeu a paz, Ele é a nossa paz. Já sabemos por causa disso, então, que existem duas pazes. A paz de Cristo, a paz de Deus e a paz do mundo. Não vos-la dou como o mundo a dá. Vamos ao texto do apóstolo Paulo. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se for possível. No que depender de nós, devemos viver em paz com todos. Duas ponderações, se possível. Há situações em que não é possível. E cito Lucas capítulo 4, Jesus pregando na sinagoga de Nazaré, foi arrastado pelos seus conterrâneos para um lugar alto. Eles queriam matar Jesus. Jesus fugiu deles. Aqui nós temos um exemplo clássico. Agora, por enquanto, não é possível. Às vezes é possível, mas não depende de nós. Bom seria se, para concretizar a vontade de Deus, as coisas dependessem única e exclusivamente de nós, mas nem sempre é assim. Porque para que certas coisas se concretizem, precisamos da boa vontade do outro, da paciência do outro, do tempo do outro, da dedicação do outro, da generosidade do outro, da paciência do outro, da capacidade de o outro colaborar, etc. O texto, portanto, é bastante realista. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos. Mas que sabedoria a palavra de Deus! A afirmação, portanto, segundo a qual você tem que viver bem com todo mundo, isso é ingenuidade, isso é estupidez, isso é insanidade. Não é oportuno, não é conveniente, não é ponderado, não é prudente. Construir a paz aqui, agora, nessa circunstância, com essas pessoas que são verdadeiramente entraves, se possível, no que depender de vós. Quando for possível, e se além da minha colaboração, houver também a colaboração de outros envolvidos nesta situação, sim, lutaremos para viver em paz com todos. E chegamos finalmente à afirmação de Jesus. Esse texto é fundamental, é a paz de Deus, paz com Deus, a paz que Jesus veio trazer. Agora vamos a essa afirmação surpreendente de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: eu não vim trazer paz à terra. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, de 51 a 53. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante, haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Eu penso que, por causa de tudo aquilo que já falamos no primeiro bloco e no segundo bloco, não creio que você esteja chocado, caríssimo telespectador, com essa frase, com esse texto último que acabamos de citar. O Senhor não veio trazer paz à terra, a paz do mundo. A paz irresponsável, desculpe a expressão, a paz sem vergonha. A paz que acoberta o pecado, a paz que faz vistas grossas ao pecado, a paz que aceita o pecado passivamente.
a paz que se acovarda diante da obrigação do testemunho, de testemunhar de forma incisiva a sua fé e dizer: isso ofende a Deus, isso é pecado. Há uma Santa Maria Goretti, que foi assassinada com 14 facadas por um jovem que queria deflorá-la. E ela sempre resistiu diante das investidas do seu agressor, daquele que queria seduzi-la. E chegou um dia que ele não aguentou, vendo que ela não se entregava, apunhalou-a com 14 facadas. E ela morreu dizendo: não, Alessandro, não, Deus não quer isto. Isto ofende a Deus. Morreu perdoando, é verdade, o seu algoz, o seu assassino. Mas isso Deus não quer. Se ela se entregasse, ela revelaria essa paz que Jesus não veio trazer. Eu não vim trazer paz à terra. Já você quer pecar? Tá bem, eu concordo, seja feita a sua vontade. Essa é a paz do mundo. A paz de Deus, não. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando há conflito entre a vontade de Deus e a vontade de determinadas pessoas, a separação precisa se impor. Eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer separação. E isso, por vezes, acontece no seio de uma família. Bom seria se todos os membros da família fossem de Deus, vivessem na fidelidade a Ele, buscassem o Senhor, temessem o Senhor, pertencessem ao Senhor. Mas às vezes acontece exatamente o contrário. Naquela família, uma pessoa é de Deus, a mãe, mas os filhos não. Ou aquele filho não, ou aquela filha não. E quando este busca, pratica, defende, tenta impor a vontade do mundo, a vontade da carne, o pecado dentro de casa, aquela mãe que pertence a Deus se impõe, não pode haver paz, não pode haver aceitação, não pode haver conformismo. E aí surgem naturalmente os conflitos. O cristão não é uma pessoa de guerra, o cristão não é uma pessoa de briga, mas o cristão defende tenazmente a sua fé, os seus princípios, a sua fidelidade a Deus. E quando se trata de defender a vontade de Deus, diante de pessoas que não dão a mínima para essa vontade, o conflito, o atrito, brota como algo absolutamente previsível. Jesus não é o autor de guerra. Jesus não quer nos colocar contra as pessoas. Jesus nem é briguento, nem quer que o sejamos. Mas Jesus defende tenazmente aquilo a que ele se propõe. O exemplo clássico da expulsão dos vendilhões do templo ilustra isso. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Merece também uma consideração. Eu não vim trazer paz à terra, mas separação. Separação, não divisão. A divisão é obra do diabo. O diabo divide o que é de Deus. Jesus não divide, Jesus separa. Separação significa, vamos colocar isso daqui, aqui onde deve ser colocado e aquilo onde deve ser colocado. Luz aqui, trevas aqui, verdade aqui, mentira aqui, graça aqui, pecado aqui, vida aqui, morte aqui. Separação. Aliás, a palavra santo, em hebraico, kadosh, sabem o que significa? Separado. Deus é o separado, é o totalmente outro, aquele que não se mistura com o pecado. O cristão está no mundo, mas não pertence ao mundo. Jesus rezou assim no capítulo 17 de São João: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Estar no mundo sem pertencer ao mundo com suas concupiscências, com sua imoralidade, com seus maus costumes, com o seu comportamento, com os seus hábitos depravados, licenciosos. O cristão tem essa postura muito clara. E todos aqueles que querem, que aceitam, que cooptam, que se dobram, que abraçam, que silenciam, quando o pecado avança, quando a ofensa a Deus grita e tenta profanar a sua intimidade, o seu lar, o seu ambiente,
o cristão protesta. Eu não vim trazer paz. Eu vim colocar uma pessoa contra a outra. Mas entenda-se, você que me pertence deve ter uma posição, uma postura bastante clara a respeito do valor que você atribui à minha pessoa, à minha doutrina, ao meu evangelho. E você há de se posicionar duramente contra tudo aquilo que possa ameaçar esses valores, esses princípios. Ali onde você se encontrar, você não pode pacificamente, irresponsavelmente, covardemente abraçar aquilo que me ofende, que é incompatível com minha doutrina, com minha pessoa, com o meu evangelho. Eu não vim trazer paz à terra, essa paz do mundo, essa paz covarde, mas vim trazer a divisão. Posicione-se. Isso se aplica dentro e fora da sua casa, dentro e fora do lugar onde você reside. Desejo a você uma abençoada semana e convido você no próximo encontro a se colocar diante do televisor na rede Século XXI, programa Luz da Vida. Deus abençoe você e sua vida e sua família. Até breve.